Você acha que a história da humanidade começou com você? Que somos os primeiros, os mais inteligentes, os únicos humanos a pisar na Terra? Pois a verdade é muito mais surpreendente que isso. Há milhões de anos, várias espécies humanas caminharam pelo planeta. Algumas desapareceram sem deixar rastro algum, outras cruzaram com nossos ancestrais, e algumas até nos deram traços que carregamos até hoje. Imagina viver uma época em que a savana era cheia de predadores, rios infestados de crocodilos gigantes e noites silenciosas eram quebradas apenas pelo rugido de um animal que você jamais poderia enfrentar sozinho. Alguns desses humanos eram fortes e robustos, outros já eram pequenos e ágeis. Alguns já cozinhavam, outros usavam ferramentas afiadas, cada espécie tinha o seu jeitinho de sobreviver, e algumas simplesmente desapareceram. Hoje, vamos embarcar em uma viagem pelo tempo, descobrindo todas as espécies do gênero Homo, explorando suas vidas, caçadas, inventos, curiosidades e até os segredos que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é só uma história, é uma jornada pela própria essência da humanidade. E fica atento, pessoal, algumas dessas histórias vão te fazer rir, outras vão te fazer refletir sobre quem realmente somos e sobre o que significa ser um ser humano. Vamos começar lá na África. Entre 2,4 e 1,4 milhões de anos atrás, o Homo habilis era pequeno, com cerca de 1,30 m, braços longos e cérebro de aproximadamente 500 a 700 centímetros cúbicos. Mas não se engane, embora pequeno, ele já começava a se destacar pela inteligência prática. Ele criava ferramentas de pedra, conhecidas como Odowan, para cortar carne, quebrar ossos e até abrir raízes duras. Ele vivia em regiões de savana e florestas abertas, próximas a rios e lagos, locais que ofereciam tanto caça quanto frutos e tubérculos. A vida era dura, predadores grandes como hienas e tigres dentes de sabre rodavam constantemente, mas o habilis sabia se virar. Ele caçava animais pequenos ou carniçava restos de grandes caçadas. O mais impressionante, pessoal, é que ele foi o primeiro humano a transformar o ambiente à sua volta usando ferramentas. Nada de pintar, escrever ou organizar vilarejos, mas ele já manipulava a natureza de forma consciente. Foi o primeiro passo para o desenvolvimento de habilidades que mais tarde se tornariam essenciais para os Homo sapiens. Alguns fósseis mostram marcas de cortes em ossos animais, indicando que ele tinha noção de técnica e paciência. É como se já existisse um pequeno engenheiro da pré-história, aprendendo a sobreviver com criatividade sem depender apenas da força física. Homo rudolfensis, o rosto polêmico. Agora vamos para o Quênia, perto do Lago Turkana, onde em 1972 foi descoberto o Homo rudolfensis. Ele viveu lá há cerca de 2 milhões de anos. O crânio é mais largo que o do habilis, dentes grandes e maxilar muito robusto, tipo um gigashed. Cientistas ainda debatem se era uma espécie diferente ou apenas uma variação do habilis. Sua alimentação incluía frutas, raízes, ovos de aves e pequenos animais. Diferente do habilis, parece ter sido mais adaptado a ambientes variados, o que sugere inteligência prática para sobreviver em terrenos distintos. Pense nele como um verdadeiro especialista da savana africana. Mesmo com pouco tamanho, ele se virava com criatividade para coletar alimentos e se proteger de predadores. Esse tipo de adaptação mostra que a evolução humana não foi linear. Alguns humanos ficaram pequenos e rápidos, outros mais robustos e fortes, cada um experimentando um caminho diferente na sobrevivência. Os Homo rudolfensis podem ser comparados com comunidades tradicionais aqui do interior do Brasil, que usam plantas, frutos e pequenos animais da caatinga ou do cerrado para sobreviver. Não é nada luxuoso, isso é óbvio, mas funciona e exige conhecimento profundo do ambiente. Homo erectus, o caminhante do mundo. Chegamos ao Homo erectus, um verdadeiro explorador. Surgiu há cerca de 1,9 milhões de anos e sobreviveu até 110 mil anos atrás. Ele sobreviveu na África, Ásia e Europa, atravessando rios, florestas e savanas. Fisicamente, ele era alto, forte e musculoso, com pernas longas que permitiam percorrer grandes distâncias. O crânio era maior, cerca de 900 a 1.100 centímetros cúbicos, o que ajudava a controlar o fogo. Esse recurso mudou totalmente sua vida. Cozinhar carne e raízes permitia absorver mais calorias, evitando doenças e fortalecendo o corpo. Eles caçavam cervos, javalis e pequenos antílopes, mas também comiam frutos, ovos e raízes, assim como os outros. O ser humano é um animal que come basicamente tudo, pessoal. Ele podia se organizar em grupos maiores, talvez com divisão de tarefas e proteção mútua. Imagina o risco de atravessar florestas densas ou savanas abertas, sempre atento a predadores como hienas, leões e tigres dentes de sabre. É uma loucura. Essa habilidade de sobreviver em ambientes desafiadores é exatamente o que permitiu o Erectus existir por mais de 1 milhão de anos. Enquanto muitas espécies surgiam e desapareciam rapidamente, o Homo erectus persistiu. Ele mostrou que inteligência prática, adaptação ao ambiente e cooperação em grupo eram essenciais para sobreviver. É um lembrete de que a evolução não perdoa os despreparados. Agora vamos falar do Homo ergaster, o africano forte.
O Homo ergaster viveu na África entre 1,9 e 1,4 milhões de anos atrás, e é muitas vezes considerado uma versão africana do Homo erectus, mas tinha diferenças importantes: corpo mais proporcional ao nosso, pernas longas, braços curtos e fortes, e uma capacidade de correr grandes distâncias. Ele era praticamente um atleta natural da savana africana. Ele caçava grandes herbívoros, como antílopes e zebras pequenas, mas também coletava frutos, raízes e ovos, assim como os outros. O fogo já podia estar em uso, ajudando a cozinhar a carne e a ampliar o aproveitamento de nutrientes. Vivendo em grupos, eles se organizavam para caçar e proteger uns aos outros, onde trabalho em equipe e conhecimento do ambiente são essenciais para sobreviver. Existe um famoso fóssil, o garoto de Turkana, um adolescente. Esse fóssil mostra que ele já tinha um crescimento rápido e físico robusto, quase do tamanho de um adulto moderno. Esse jovem teria enfrentado os desafios da savana africana como qualquer caçador experiente da atualidade, mesmo tendo apenas 8 anos na idade da sua morte. Homo antecessor, o primeiro europeu. Descoberto em Atapuerca, na Espanha, o Homo antecessor viveu cerca de 900 mil anos atrás. Ele é considerado um dos primeiros humanos a habitar a Europa, e seu rosto já era surpreendentemente moderno, com traços que lembram bastante os nossos. A alimentação dele rodava em caçar pequenos e médios animais, coletar frutos e provavelmente praticava o canibalismo em situações extremas. Isso mostra, pessoal, que sobreviver naquela época não era nada fácil. O clima da Europa era frio e instável, com glaciações chegando e recuando, o que exigia uma adaptação constante. Pense em grupos humanos enfrentando o sertão ou as serras do Brasil antigo, com chuvas imprevisíveis e recursos escassos. Era necessário coragem, criatividade e união para sobreviver. O Homo antecessor é um lembrete de que a história da humanidade sempre foi cheia de desafios extremos, mesmo antes de nós existirmos. Homo heidelbergensis, o gigante caçador. Agora chegamos ao Homo heidelbergensis, o verdadeiro gigante da pré-história. Viveu entre 600 e 200 mil anos atrás, principalmente na Europa e África. Com cerca de 1,80 m de altura, ombros largos e corpo robusto, ele era o caçador por excelência. Eles se organizavam em grupos, caçando grandes animais como bisões, veados gigantes e cavalos primitivos, provavelmente usando lanças de madeira. O fogo já era bem controlado, ajudando a cozinhar e manter os grupos aquecidos em climas frios. Ele era considerado um ancestral comum dos Neandertais na Europa e dos Homo sapiens na África, ou seja, ele foi o elo de ligação que dividiu a árvore da humanidade em dois ramos distintos. Essa lógica de caça e cooperação é exatamente o que manteve o heidelbergensis vivo por centenas de milhares de anos. Homo neanderthalensis, os vizinhos desaparecidos. Os neandertais são provavelmente os humanos mais conhecidos depois do Homo sapiens. Eles viveram na Europa e na Ásia entre 400 mil e 40 mil anos atrás, já são bem mais próximos da gente. Eles eram baixos, parrudos, com crânios alongados e sobrancelhas grossas. Eles eram especialistas em sobreviver em climas frios e extremos. Eles caçavam grandes mamíferos, como mamutes e cervos, mas também coletavam plantas, frutas e ovos. Eles criavam ferramentas sofisticadas e tinham vida social complexa, cuidavam dos doentes, enterravam seus mortos e produziam joias simples. Pra quê? Eu não sei. Por muito tempo foram retratados como brutos, mas hoje sabemos que tinham inteligência social e cultural, cruzaram com Homo sapiens e até hoje, todos que não têm origem 100% africana carregam DNA neandertal, ou seja, eles continuam vivos dentro de nós. Lá ele. Essa mistura de neandertais e Homo sapiens pode gerar essas diferenças que a gente tem com outras pessoas de lugares diferentes do mundo. Eu digo referente a algumas diferenças muito gritantes, como o formato da cabeça, dos braços e até mesmo algumas deficiências que acabam aparecendo. Homo sapiens, nós, os homens modernos. Chegamos a nós mesmos, o Homo sapiens. Surgimos há cerca de 300 mil anos na África e o que nos diferenciou não foi força nem tamanho, mas capacidade simbólica e social. Altura média entre 1,60 e 1,80, cérebro com capacidade de 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos. Criamos linguagens complexas, ferramentas avançadas e começamos a planejar o futuro. A alimentação nossa, pessoal, é muito variada, como vocês sabem. Dependendo do ambiente, na África inicial, combinávamos caça de pequenos e médios animais com coleta de fruto, raízes e ovos também de pássaros. Com a expansão para outros continentes, aprendemos a lidar com climas frios, desertos e florestas densas. Pense nos povos indígenas amazônicos ou do Cerrado. Eles conhecem cada planta, cada animal, cada rio. Sabem caçar, pescar, coletar e sobreviver em harmonia com a natureza. O Homo sapiens fez algo parecido, mas em escala global, até porque indígenas são Homo sapiens. Enquanto outras espécies humanas desapareciam, nós evoluímos para a cooperação em larga escala. A capacidade de contar histórias, transmitir conhecimento e criar cultura nos tornou únicos. Mas mesmo assim, somos apenas mais um galho da árvore da vida, e não o ápice absoluto. Na verdade, a inteligência artificial é isso. Quando se tornar física, pessoal, vocês vão ver o que é absurdo.
Homo denisovanos, os fantasmas da Ásia. Pouco conhecidos, os denisovanos foram descobertos em 2010 em uma caverna na Sibéria. Nunca encontramos um esqueleto completo, apenas dentes, ossos fragmentados e DNA. Embora pouco se saiba, eles provavelmente caçavam e coletavam como os Neandertais, adaptando-se a climas frios e montanhosos da Ásia. Eles cruzaram com o Homo sapiens e seus genes ainda estão presentes em populações da Ásia e Oceania. Alguns deles ajudaram povos tibetanos a se adaptarem a altitudes elevadas. É como se a presença deles ainda influenciasse nossa sobrevivência. Homo floresiensis. Descobertos em 2003 na Ilha de Flores, na Indonésia, esses humanos eram pequenos, cerca de 1 metro de altura, muito pequenos mesmo, cérebros minúsculos, mas com grande capacidade de sobrevivência. Eles caçavam animais pequenos, coletavam frutos e usavam ferramentas de pedra. Viviam em ilhas isoladas, o que levou a um fenômeno de nanismo insular, um encolhimento natural em espécies isoladas. Eles sobreviveram até pelo menos 50 mil anos atrás, e eles podem ter inspirado as lendas locais de pequenos homens da floresta. Eles falam, pessoal, de anões, de homens pequenos que andam rondando a floresta, que caçam. Às vezes as pessoas viam esses homens pequenos e poderiam confundir, pessoal, com uma espécie de bicho mitológico. Isso é uma coisa muito engraçada e interessante desse Homo floresiensis. Homo luzonensis, o enigma das Filipinas. Descoberto em 2019 na ilha de Luzon, nas Filipinas, essa espécie é recente no registro científico e ainda cheia de mistérios. Ele era pequeno, com uma mistura de traços modernos e antigos. O luzonensis nos mostra que a Ásia foi um verdadeiro caldeirão de experimentos humanos. Provavelmente eles caçavam pequenos animais, frutos e raízes, adaptaram-se a florestas densas e terrenos montanhosos. Pouco se sabe sobre ferramentas, mas a complexidade do esqueleto indica habilidades avançadas de sobrevivência. A descoberta de espécies como denisovanos, floresiensis e luzonenses nos lembra que a humanidade não é linear. Muitas vezes pensamos que o Homo sapiens dominou o mundo sozinho, mas a realidade é que vivemos em meio a uma constelação de espécies humanas, algumas desaparecidas, outras que ainda vivem dentro do nosso DNA. Homo naledi, o enigma sul-africano. Essa espécie, pessoal, vocês já estão bem familiarizados porque eu já fiz 1000 vídeos sobre essa bagaceira que é o Homo naledi. Eles foram descobertos em 2015 na caverna Rinstar, na África do Sul. O Homo naledi é uma espécie que deixou os cientistas intrigados. Pequeno, com cérebro do tamanho mínimo, cerca de 465 a 610 centímetros cúbicos, mas com traços modernos nas mãos, pés e pernas, o que indicava habilidades avançadas de manipulação e locomoção. Provavelmente esses bichinhos miúdos caçavam animais pequenos, coletavam frutos e raízes. Eles viviam em árvores e provavelmente em cavernas profundas, o que já sugere algo extraordinário, pois muitos fósseis foram encontrados em câmaras de difícil acesso, levando pesquisadores a questionarem se eles intencionalmente colocavam seus mortos lá. O Homo naledi nos faz refletir sobre como a inteligência e cultura não estão diretamente ligadas ao tamanho do cérebro. A capacidade de adaptação pode superar a potência física ou até anatômica. Espécies polêmicas e algumas fraudes. A história da paleoantropologia não é só cheia de descobertas incríveis. Também tem confusões, erros e até as famosas fraudes. Piltdown Man, Homem de Piltdown, foi descoberto na Inglaterra em 1912. Foi apresentado como elo perdido entre macacos e humanos. Décadas depois, descobriu-se que era uma fraude, combinação de crânio humano com mandíbula de orangotango. Eu falei sobre isso no último vídeo do canal. Algumas alegações modernas de espécies humanas com traços exagerados ou crânios gigantes foram desacreditadas ou continuam debatidas. Essas polêmicas mostram que a ciência precisa de cautela. Nem tudo que é anunciado como descoberta é confiável, e o estudo da evolução humana é cheio de revisões e questionamentos. Por isso, por favor, não acreditem em tudo que está no Google, não acreditem em tudo que está na internet, pois muitas vezes tudo faz parte de uma grande fraude, e eles criam uma fraude menor para justificar, isso aqui é mentira, mas o resto não é mentira. Então, vamos abrir os olhos, pessoal, para o mundo e o que acontece nele. Caso você queira saber um pouco mais sobre essas fraudes, no último vídeo do canal, eu tentei desmistificar aí, superficialmente, essa ideia de que os dinossauros não existem ou nunca existiram. Então, se você quer entender essa polêmica que foi esse vídeo, clica aí no link que tá aparecendo no card ou na tela final desse vídeo, tá? Então,
Bora lá! O mundo humano, pessoal, era um verdadeiro labirinto. Quando olhamos para todas as espécies juntas, Habilis, Rudolfensis, Erectus, Hengsta, Antecessor, Heidelbergensis, Neandertal, Decenovanos, Floresiensis, Luzonensis e Laled, percebemos algo impressionante. A evolução humana, pessoal, não tem nada de linear. Era um verdadeiro caldeirão de experimentos da natureza. Algumas espécies coexistiam, algumas cruzavam entre si, outras simplesmente desapareciam sem dar nenhum sinal. Algumas foram esquecidas, outras deixaram DNA dentro de nós. Lá ele pesado, mano. O que aprendemos com essas descobertas, pessoal, é que a humanidade ela é muito mais diversa e complexa do que costumamos imaginar. Não fomos os primeiros, não fomos os únicos e nem sempre fomos os mais fortes. A história do gênero Homo nos mostra a importância da adaptação, da cooperação e da inteligência prática. Cada espécie tinha seus pontos fortes e fracos, cada uma teve sua chance de brilhar e algumas, mesmo desaparecendo, ainda vivem em nós, em nossos genes, em nossas histórias e na forma como lidamos com o mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Me esforcei bastante para trazer um vídeo bem grande, bem longo, para realmente falar sobre quase todas as espécies. Eu não sei se tem todas aqui, mas eu tentei falar sobre todas. E bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Fiquem com Deus, um abração. Peço a ajuda de vocês para trazer o canal de volta para cima e de Deus também, tá? Então realmente fique com Deus e até mais. Um beijo, um abraço. Falou, até mais. Baby, let me know if you wanna eat. She like